Deu tudo errado. Felipe Luiz tem plano frustrado. Lateral de saída do Flamengo. E Pedro está de volta? Fala, galera do canal BTB Esportes. Eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Vou começar falando, claro, da derrota do Flamengo de ontem para o Central Córdoba, jogando no Maracanã pela segunda rodada da Libertadores. Derrota vergonhosa. O Flamengo não conseguiu ser eficiente, teve mais posse de bola, teve mais presença no campo ofensivo, teve mais finalização, mas não foi eficiente, perdeu. Começou perdendo por 2-0, até diminuiu o resultado com um gol de falta do Nico de la Cruz no segundo tempo, mas não conseguiu reverter o placar e acabou perdendo por 2-1. Flamengo, arame liso no jargão popular, né? Porque fica mais com a bola, transita de um lado para o outro, faz pressão, mas não é eficiente. Por outro lado, o Central Córdoba, com 2 finalizações, fez 2 gols e venceu a partida. Lembrando que a equipe do Central Córdoba nunca disputou a Libertadores. É a primeira vez, é estreante na competição, é uma equipe infinitamente inferior à equipe do Flamengo, inclusive em investimento financeiro, não tem nem comparação com a equipe do Flamengo, não tem tradição na Libertadores, mas entrou, jogou o jogo que queria jogar, fez o que precisava ser feito e ganhou o jogo. O Flamengo, nas suas tomadas de decisão, o Felipe Luiz acabou errando tudo e o resultado tá aí, uma derrota jogando dentro de casa. E agora vai ter que correr atrás do prejuízo no jogo contra a LDU, que acontece na próxima semana, lá em Quito, no Equador, na altitude de Quito. O Flamengo vai ter que correr atrás do prejuízo para somar 3 pontos e não se complicar ainda mais na classificação do grupo C. O resultado era para ter sido feito obrigatoriamente dentro de casa. Não fez. E agora vai ter que correr atrás do caldo, né, que entornou por ter perdido esses 3 pontos dentro do Maracanã. Felipe Luiz optou por começar jogando sem alguns dos seus principais atletas. Gerson não começou jogando, assim como também o Wesley, Eric Pulgar. E o Felipe Luiz falou sobre essa decisão, né, de preservar esses jogadores. Ele falou o seguinte depois da partida: futebol acontece isso, nem sempre a gente ganha e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Não é priorizar, a gente quer sempre ganhar. Se eu tivesse poupado 11 jogadores, como fiz no ano passado, e ganhado, ninguém teria falado nada. Virão críticas pelas escolhas que tomei e críticas justas. Aí ele falou especificamente dos jogadores, né? O Eric vem de uma sequência de intensidade muito alta. A intenção era quebrar essa sequência. O Gerson vem de uma lesão também, assim como o Wesley. O Varela vinha de uma ótima partida na Venezuela e acreditava que pela transição do adversário era a melhor escolha, explicou então o técnico Felipe Luiz, deixando claro que ele não fez isso para poupar jogadores porque prefere competir no Campeonato Brasileiro. Então, Felipe Luiz meio que tirou aí essa crença, né, que estavam se pregando de que o Flamengo priorizou o Campeonato Brasileiro e por isso estava poupando os jogadores na Libertadores. É um discurso da própria diretoria, né, que a prioridade é vencer o Brasileiro, mas o Felipe Luiz falou que não preservou por causa disso, e sim por escolhas técnicas e também pela condição física dos jogadores. Fato é que quando o caldo entornou, ele colocou todo mundo para jogar, até quem ele teoricamente disse que não estava na melhor condição, logo que volta o segundo tempo, já tá perdendo por 2-0, ele colocou todo mundo, Gerson, Wesley, Eric Pulgar, e aí depois colocou o time todo pra frente e tentou resolver alguma coisa nesse sentido, mas aí já não tinha mais muito o que fazer, já estava perdendo, o time já estava todo desesperado para poder reverter o resultado e menos ainda pôde fazer, pouco fez e o resultado acabou não acontecendo. Na minha opinião, mesmo preservando os jogadores, mesmo com esses atletas não tendo começado jogando, a equipe do Flamengo, que começou jogando, tinha obrigação de ganhar do Central Córdoba. Mesmo sem esses atletas importantes, o time, se você olhar, o time, um por um, cara a cara, o time que começou jogando pelo Flamengo e o time que começou jogando pelo Central Córdoba, a obrigação ainda assim era do Flamengo de vencer a partida, porque é uma equipe bem superior mesmo sem esses jogadores. Não aconteceu, jogo é jogado dentro de campo,
jogadores do Central Córdoba saíram comemorando muito no Maracanã essa vitória, esses 3 pontos, e também essa escalada na tabela de classificação do Grupo C. A equipe que nunca jogou competição chega no Maracanã e vence a partida contra o Flamengo, tem mesmo que comemorar. Agora o Flamengo vai ter que correr atrás desse prejuízo na competição. Ainda falando sobre esse jogo, pelo menos uma coisa boa aconteceu para o Flamengo nessa partida. O Pedro está de volta. Ele que voltou a ser relacionado e já entrou em campo contra o Central Córdoba. Ele entrou no segundo tempo, quando já estava, né, a equipe já estava perdendo. O Felipe Luiz escolheu colocar o Pedro em campo. E aí tinha toda uma expectativa para esse retorno, como o Pedro se comportaria dentro de campo, se ele estaria apto a jogar já nessa partida. E sim, ele estava apto, entrou, foi pouco participativo, até porque não teve muitas oportunidades de jogar, né? Não foi muito acionado, né? O Flamengo já estava todo descontrolado e desorganizado quando o Pedro entrou em campo, mas a notícia boa é que ele voltou a jogar e deve também ser relacionado para o jogo contra o Grêmio no próximo final de semana. Eu perguntei para o Pedro, inclusive depois do jogo, né, como é que tá a expectativa para esse retorno gradual dele, essa minutagem que ele vai ganhando pouco a pouco. E ele falou que ele se sentiu bem no jogo e que isso vai ser feito de uma forma bem tranquila e estudada, que vai olhar como ele vai reagir após a partida agora, né? Como é que o corpo dele vai reagir, se o corpo dele vai responder bem a esses minutos que ele ficou em campo, para saber se ele vai continuar sendo relacionado, mas que ele voltou bem, ele voltou antes, né, do que se esperava, do que tinha sido previsto logo que ele foi lesionado, então comemorou esse retorno apesar do resultado ruim do Flamengo, o resultado adverso. O Pedro comemorou esse retorno e falou que agora ele vai ser acompanhado, né, dia a dia, para ver como é que o corpo dele vai reagir, e conforme for, ele vai ser relacionado para o jogo do Grêmio, contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, que acontece no próximo domingo. Agora, se ele acabar sentindo alguma coisa, né, por conta de estar há tanto tempo, mais de 7 meses sem jogar, aí há a possibilidade dele não ser relacionado. Vai ser avaliado ainda, por enquanto. Pedro está de volta, voltou a ser relacionado, já ganhou alguns minutos e a tendência é que isso continue acontecendo, ele continue ganhando minutos no Flamengo. Agora eu vou mudar de assunto para falar sobre um lateral que está se despedindo, né? Está de saída do Flamengo. O lateral Zé Wellington foi procurado por 2 clubes árabes. Flamengo que já colocou o Zé Wellington naquela lista de atletas para serem negociados, que estão liberados, inclusive ele está treinando à parte junto com outros atletas, é o caso do zagueiro Pablo e outros jogadores também que foram colocados nessa lista para treinarem à parte e estavam. O Flamengo está aberto, né, no mercado para negociar esses jogadores. O Zé Wellington é um deles. E 2 clubes árabes procuraram o lateral esquerdo do Flamengo. E agora ele está bem perto, né, bem próximo de ser negociado. Portanto, o Flamengo aguardava sinalização do mercado para a contratação do Zé Wellington, e essa sinalização ela apareceu. Ele entrou na mira do Shabab Al-Ali, que é do Emirados Árabes, e também do Al-Hed, que é da Arábia Saudita. Os 2 clubes interessados no jogador fizeram já esse primeiro contato demonstrando interesse. O Flamengo vai decidir o destino dele em breve para ver qual desses times vai negociar, com qual desses times vai negociar, se tem outras propostas também, né? O jogador está fora dos planos do técnico Felipe Luiz e, de acordo com o GE, né, essa informação é do GE, o lateral esquerdo de 21 anos, então, está no radar dessas 2 equipes e o futuro dele vai ser decidido em breve no Mengão, se será para um desses 2 ou uma outra proposta que chegue. A verdade é que ele não está nos planos do Felipe Luiz, nem do Flamengo, está aí no mercado para ser negociado, então vamos ver o que o Flamengo vai achar que é melhor, junto com seus empresários, enfim, o próprio atleta, para saber para onde o Zé Wellington vai. Boa sorte, né, para o garoto, 21 anos, que ele tenha muita sorte na carreira, seja para qual clube ele for, que ele tenha bastante sorte e muito sucesso. É isso, pessoal, o Flamengo perdeu, agora é voltar o pensamento para o Campeonato Brasileiro. A equipe joga contra o Grêmio no domingo, então hoje o time tem folga, desde a partida, desde a ida, né, para a Venezuela, o time ainda não tinha tido folga, então já estava prevista, mesmo com o resultado adverso, essa
folga já estava prevista na agenda por conta da sequência de viagens de jogos. O Flamengo voltou de Salvador aqui para o Rio de Janeiro e não teve folga, já emendou, porque a partida já seria na quarta-feira, né, no caso ontem. Então, hoje, independente do resultado que acontecesse, já estava prevista essa folga. Então, o time está de folga hoje, amanhã volta a treinar, treina amanhã, sexta-feira, treina no sábado e no sábado mesmo viaja para essa partida contra o Grêmio no Rio Grande do Sul pelo Campeonato Brasileiro. É voltar as atenções para o Brasileirão, continuar ganhando pontos no Campeonato Brasileiro e depois, né, não deixar de lado as demais competições. Lembrando, ontem teve sorteio da Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, as partidas devem acontecer ainda, não tem uma data exata, não foi cravado pela CBF, mas na semana do dia 30 de abril, o jogo de ida, e na semana do dia 21 de maio, o jogo da volta. O Flamengo joga a partida de volta no Maracanã. Então o jogo de ida é lá na Paraíba e o jogo da volta no Maraca. A tendência é que aconteça dia 30 de abril e dia 21 de maio, mas ainda não é a data oficial, ainda não foi divulgada a data oficial, mas é mais ou menos nesse período. Vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esquece, curte esse vídeo, você ajuda muito a gente. Alguns vídeos a gente conseguiu bater a meta de 100 likes, outros não, então eu conto com a sua ajuda para curtir o vídeo, porque quando você curte, você dá um recado para o YouTube de que esse conteúdo ele é relevante e aí o YouTube entrega para outras pessoas que também querem saber sobre o Flamengo. Então, dá essa moral aí, curte, você não paga nada por isso, é só apertar o botãozinho aí e deixar o seu like e nos ajudar a bater a meta. Também não esquece, dá uma olhadinha se você é inscrito no canal. Se você não for inscrito, talvez chegou aqui por recomendação, olha aí, se você não for inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que quer ficar sabendo das notícias do Mengão. Compartilha, curte, se inscreve. Muito obrigado por tudo. Nós estamos juntos, claro, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.